Convidaria você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 12 e no versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amado e querido Deus, fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações e abençoa-nos. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus Cristo, que toda honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor. Amém e amém. Esse texto que na versão revista e atualizada está escrito como: corramos com perseverança a carreira ou a corrida que nos está proposta. Em algumas outras versões, ela é feita da seguinte forma: corramos com paciência. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que tão interessante é esta maneira de correr. Eu entendo bem correr perseverantemente, mas aqui não é apenas perseverar, mas é perseverar com paciência. Então é correr pacientemente. A ideia de correr já nos remete a um conceito de pressa. E pressa parece que se opõe à ideia de paciência. E, meus irmãos, nessa carreira da fé, nessa carreira que Deus está propondo a cada um de nós, a carreira que está proposta, se você vai aceitá-la ou se você não vai aceitá-la, como toda proposta, não depende apenas daquele que propõe, mas depende também daquele a quem é proposto. Há uma decisão nossa, há uma decisão da nossa parte. Deus nos propõe algo, a palavra do Senhor nos propõe algo. O testemunho de todas essas testemunhas, a saber, os heróis da fé, homens como Abraão, homens como Moisés, homens como Davi, homens como todos aqueles grandes heróis, os juízes, os profetas, todos eles, pela sua vida, pelo testemunho de sua vida, eles estão nos propondo, e bem que nos incentivando. Mas eu volto a dizer, a proposta tem um lado daquele que propõe e daquele a quem é proposto. E se eu não tomar uma decisão, se eu não aceitar essa proposta, de maneira nenhuma eu alcançarei o objetivo, eu alcançarei o alvo, eu chegarei à reta final. E por que diz com perseverança? Por que diz com paciência? Essa não é uma corrida que eu posso correr de qualquer maneira. Eu diria que esta é uma corrida, muito mais do que de velocidade, essa é uma corrida de resistência. Essa é uma corrida que eu tenho que aprender a correr. Sabe, certas corridas como corridas que desafiam a nossa resistência, são corridas em que o corredor
precisa saber administrar a corrida. Administrar o seu ritmo. Saber aonde ele tem que acelerar, aonde ele tem que desacelerar. Administrar todo o seu correr na trilha na qual ele corre. Ele tem que saber correr subindo, ele tem que saber correr descendo, ele tem que saber correr corretamente. E se ele, em algum momento, se precipitar, se em algum momento ele for imprudente devido a uma pressa, ele poderá perder a corrida. É interessante vermos como em maratonas, quão raramente aqueles que disparam no início são aqueles que correm no final para vencer. E como às vezes você vê alguém estando já em algum ponto da maratona, à frente de todos, e por um descuido, por uma pressa, ele vai além do que a resistência dele lhe permitiria ir. E por causa disso, ele queima suas forças, que ele necessitaria tanto naquela reta final. Por isso a Bíblia diz, corramos com esta perseverança, corramos com esta paciência. Sabe, fé não anula a paciência. Ao contrário. Se temos paciência, é porque antes disto temos fé. A Bíblia diz, eu sei em quem tenho crido, em quem tenho depositado a minha fé, e que Ele é fiel e justo para nos abençoar, para nos dar o galardão, como Ele dará a todos. Ora, é necessário que, porque cremos nele, saibamos correr a corrida da fé. Saibamos correr a carreira da fé. Fé, eu volto a dizer, não implica em pressa. Há um dito popular dentro das igrejas, Deus tem pressa. Deus nunca teve pressa. Ele tem tudo debaixo do poder das suas mãos. Deus não tem pressa no sentido como nós dizemos que é ter pressa. Ele não se apressa. Deus faz tudo ao seu tempo, no tempo certo. E que nós, até nas provações, nos momentos mais pesados, mais carregados, é que devemos saber correr com mais sabedoria, com mais paciência. E aí é que eu vejo a corrida do Senhor Jesus. Se nós vamos para o versículo do número 2, vemos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e que fala do seu sacrifício, que fala da alegria que lhe estava proposta. Cristo não se apressou, nem mesmo na cruz, nem mesmo na ressurreição. Pacientemente e com perseverança, suportou a cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós, por amor a todos nós. Veja que provocaram-lhe uma impaciência. Se tu és realmente quem dizes que és, desce da cruz e creremos em ti.
Oh, Cristo não cedeu a essa provocação. Ele permaneceu pacientemente suportando a cruz, tendo Cristo morrido. O que mais desejava Cristo era levantar-se dentre os mortos. No entanto, ele só se levantou no dia que ele disse que ele se levantaria, ao terceiro dia. No domingo, pela madrugada. Não foi o domingo pela manhã, nem o domingo pela tarde, nem o domingo pela noite, foi o domingo pela madrugada. Cristo madrugou literalmente, mas soube esperar. Soube esperar pacientemente todo o sábado. Nós devemos olhar para o exemplo que é Jesus. E devemos administrar corretamente a nossa corrida em fé, a nossa corrida da fé. Nós precisamos saber não ceder às provocações deste mundo, nem mesmo as provocações do nosso ser. Quantas vezes nós, no nosso ministério, temos pressa? Eu não estou dizendo para sermos lerdos ou sermos acomodados, eu estou dizendo para sermos perseverantes e pacientes. É diferente. Perseverantes e pacientes. Uma coisa que eu aprendi em meu ministério, aprendi com homens e mulheres de Deus altamente usados por Deus, como o pastor Joe Smith, um profeta, mas é que eu te digo, um profeta, que talvez você não tenha ideia do nível de profeta que ele era. Mas ele teve que ser educado, disciplinado por Deus para se tornar um profeta, hoje já na glória. Joe, quantas vezes recebeu revelações e nunca, desde que Deus o ensinou, precipitou em entregar uma revelação profética. Talvez você diga, mas quando nós, como homens e mulheres de Deus, recebemos uma revelação, não é para dá-la? Não é para entregá-la? Nem sempre. Joe, uma vez recebeu, quando jovem, ainda jovem no ministério, uma palavra profética verdadeira, uma revelação verdadeira sobre o problema, sobre a crise de uma igreja, sobre pecados, sobre falhas. Deus lhe mostrou todo o quadro. E antes que Deus lhe falasse o que fazer com toda aquela revelação, ele imediatamente entregou, destruiu uma igreja inteira. E Deus então se aproximou desse homem de Deus e disse, eu lhe entreguei a revelação, mas você não me consultou o que deveria fazer com a revelação. E por causa disso, você destruiu a vida dessas pessoas e destruiu toda esta igreja. Isso lhe deu um temor tão grande que nunca mais ele se apressou. Você está me entendendo, amém? Ele se apressou. Meus irmãos, eu entendo o que é isso. Você receber uma palavra de Deus, qual é o impulso que nós temos? Vamos ser sinceros. Eu te digo o meu impulso é falar. Esse é o meu impulso.
Eu me lembro de uma vez que Deus me entregou uma revelação sobre também problemas. E eu ia soltar a palavra. Deus me disse, não, eu estou te mostrando tudo isto para que você interceda por esta igreja. Então eu tive que segurar, eu tive que ser paciente. Em todos os dons ministeriais isso acontece. Qual é o impulso de um apóstolo? É ir. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo saiu naquela segunda viagem missionária e ele foi a pregar, ele foi ir e disse, e o deteve, não o diabo, o Espírito Santo. E você não acha isso estranho? E então, lhe veio, no meio do sono, um sonho, uma visão de um macedônio que gritava, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Ele estava indo para um lado, mas de fato ele devia ir para outro lado. Ele estava indo para uma direção, mas de fato ele deveria ir para outra direção. Não era nenhum pecado, não era nenhuma coisa maléfica que ele estava fazendo algo bom, mas ele estava sendo levado pelo seu, deixe-me chamar assim, impulso ministerial. Corramos a carreira com perseverança, corramos a carreira com paciência. Eu digo a você, a melhor coisa que você pode fazer é ser orientado pelo Espírito Santo. O que você deve fazer, para onde você deve ir. Porque eu não quero ser como um alpinista que me esforçando para subir até o cume da montanha, quando chegar lá em cima descubra que subi a montanha errada. Você já imaginou a situação de um alpinista e luta, e crava, e vai, e chega. E quando chega, olha, porque eu creio que, nunca fui alpinista, mas eu creio que todo alpinista, uma das maiores realizações é quando ele chega lá em cima e olha. Eu já fiz montanhismo, já subi montanhas. Então, quando você chega ao cume, o que você quer é ver o panorama. Imagine o homem subir aquela montanha toda, olhar e... Era aquela montanha que eu tinha que ter subido. Subiu a errada. Subiu a errada. Por isso a Bíblia diz, para sermos perseverantes, por isso a Bíblia diz, para sermos pacientes, e tudo isso implica o quê? Em uma sabedoria. Meus irmãos, entenda bem, eu sou a favor de todos os dons espirituais, especialmente que profetizemos. Você pode dizer amém a isso? Porque a Bíblia diz, buscai com zelo todos os dons espirituais. E acima de tudo, que profetizemos. Mas em todos os dons, em todos os ministérios, em toda a corrida, em toda a trajetória, em toda a carreira de fé, porque o justo viverá pela fé, temos que fazer com uma perseverança e com paciência. Perseverança e paciência. É o que nós precisamos. Além de fé, não se corre uma carreira da fé sem fé. Parece o óbvio dos óbvios. Eu não posso ir na força do meu braço, eu não posso correr na capacidade da minha pessoa, eu preciso fazer na graça e no poder do Espírito Santo. Muitas vezes,
nós temos olhado todas as promessas que temos recebido e ainda não a alcançamos. E nós temos que correr com perseverança a carreira da fé. Agora, para terminar, cito um homem perseverante, Abraão. Deus se aproxima de Abraão, comissionando, ele se torna o pai da fé, e Deus, fazendo aliança com Abraão, diz que de Sara lhe dará um filho. E quanto tempo isto demorou? Desde a primeira promessa até a concretização da promessa. 25 anos. Agora nós podemos entender muito bem esse texto. 25 anos. Além de fé, foi necessário a Abraão perseverança. Além de fé, foi necessário a Abraão paciência. Assim também conosco. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas será necessário da nossa parte, além da fé, perseverança. Além da fé, paciência, para que se cumpra aquilo que diz a palavra, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. E normalmente na carreira, quem desfalece é quem desiste. Se existe outra coisa que corrida causa, é cansaço. Todos que corremos, os que estão mais em forma, os que estão menos em forma, mais cedo ou mais tarde, dependendo de o quanto estão em forma, sentirão cansaço. De modo que eu preciso ainda com mais sabedoria administrar, para que não me canse. O que quer dizer não me canse? Se eu posso desfalecer, eu administrar essa carreira, administrar essa corrida, administrar o ritmo, administrar a velocidade, administrar a intensidade, para que então eu chegue ao final. Sabe, uma das competições que mais me chama a atenção é o triatlon. Aquilo me chama a atenção. Me chama a atenção porque, às vezes, alguém é muito bom na corrida, mas não é tão bom na natação. Outro é muito bom no ciclismo, mas não é tão bom na corrida. E há aqueles que parecem ser razoáveis em tudo. Eu não sei quem leva vantagem sobre isso, porque me falta conhecimento sobre essa administração. Talvez o Murilo, que já praticou isso, pudesse explicar melhor. Mas eu digo o seguinte: para mim, quem vence não é apenas quem se esforça, é quem sabe administrar toda a prova, que não se desgasta em excesso, sabedor que quando ele terminar aquela natação, haverá uma bicicleta esperando por ele, sabedor que quando ele terminar aquela corrida de bicicleta, haverá uma pista esperando por ele. E ele precisa, mudando completamente um estilo para outro estilo, um tipo de prova para outro tipo de prova. Ele precisa saber
perseverar e ser paciente. Às vezes, eu imagino que alguém esteja nadando e há alguém que nade melhor e começa a nadar à frente dele, imagino eu. E ele tem um impulso de querer passar aquele, mas se ele não administrar, se ele não olhar o geral, se ele não olhar o total, ele poderá se desgastar tanto que na prova que ele é melhor, digamos no ciclismo, ele não será bom. Ele diz, eu vou ganhar o tempo que eu perdi no ciclismo, eu sou melhor naquela prova, aquela prova me colocará mais à frente. Ele sabe administrar. Não sei se estou correto na minha análise, mas ele sabe administrar. E o Senhor nos está pedindo para que administremos bem o nosso ministério, aleluia. Porque todos nós iremos receber no final a coroa que nos está proposta. E por isso nós não devemos correr de qualquer maneira, nós devemos correr como quem leva o prêmio. Como quem leva o prêmio. É assim que nós devemos correr. A corrida da fé. Eu não sei qual é o teu ministério, eu sei que Deus tem um ministério para cada um. Tem um ministério para você, tem um ministério para mim. Uns Ele chama para profetizar, outros Ele chama para pregar, outros Ele chama para louvar, outros Ele chama para orar. Outros Ele chama para evangelizar, a outros fazer missões. Mas eu sei do seguinte, que se nós olharmos para Ele e aprendermos com Ele, Jesus não se apressou. Ele foi até a última gota de sangue, até dizer, terminei. Não saia até poder dizer, eu terminei. Eu não só iniciei, eu acabei o que eu comecei. Amém? Hoje nós estaremos orando aqui, estaremos orando individualmente, estaremos pedindo pelas pessoas, clamando ao Senhor por cada vida, por cada pessoa, impondo nossas mãos, pedindo ao Senhor que Deus possa agir em todas as vidas e fazer o milagre que cada vida necessita. Eu não sei se você precisa de um milagre, eu preciso do meu milagre.